Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco de sempre. Nós estamos aí caminhando para o encerramento desse livro. São 50 capítulos, e aí a gente agora já está vendo o André Luiz muito mais maduro do que o que a gente começou aí há meses atrás, né? E hoje, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 44, chamado As Trevas. Mas antes da gente fazer o nosso estudo, aqui online, eu gostaria de convidar todos que levemos o nosso pensamento até Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estudo, agradecendo a André Luiz e a sua equipe, a Emmanuel, por dividir conosco todo esse conhecimento, todas essas informações sobre o plano espiritual. E nós sabemos que o objetivo é que nós saibamos viver melhor, fazer escolhas melhores no nosso dia a dia, aumentando a nossa qualidade de vida, mas principalmente acertando mais e errando menos. Graças a Deus. Então, nesse capítulo, intitulado As Trevas, a gente vê pela primeira vez o comentário sobre essa região do plano espiritual chamada As Trevas. A gente não vê isso explicado por Kardec. A gente sabe que Kardec fez muitas coisas durante aí os anos em que ele trabalhou codificando a doutrina espírita, mas é importante a gente ter consciência que Chico Xavier, através da sua mediunidade, veio trazer essa expansão toda desse conhecimento que se iniciou da terceira revelação com Kardec. Nesse capítulo, a gente vai ver mais uma vez a importância do nosso pensamento. Os capítulos aí que nós vemos do nosso lar, eles muitas vezes podem ser estudados de uma forma independente, né? Eles trazem tanto conteúdo em relação à realidade espiritual que ajudam a gente a compreender o processo que existe nessa transição, mas também o que acontece depois da transição, né? Então, eles estavam lá, a gente vê aí uma experiência muito similar à da Terra, né? A gente lembrando que nosso lar é uma colônia de espíritos que estão em transição, né? Quer dizer, são espíritos que ainda vão retornar para a Terra, não são espíritos perfeitos, são gente como nós, que estão se esforçando aí para fazer o bem, mas que ainda estão cheios de defeitos. E eles estão aí nessa comunhão, nessa alegria. Tinha terminado a conferência com o governador, eles estavam aproveitando esse domingo de paz. A gente vê aí Lísias tocando um instrumento musical. E André Luiz se regozija dessa alegria, né? A gente percebe que é um encontro de almas, é uma família espiritual. Lísias não tinha sido nem irmão, nem pai, nem filho de André Luiz na vida anterior, mas será que não tinha tido um laço, né? De afeto anteriormente, pela afinidade imediata, né? A gente vê a mãe de Lísias já acolhendo André Luiz como um filho dentro da casa dela. Então a gente vê esses laços de amor, de simpatia, que não são laços que acontecem de uma hora para outra, né? Nessa fase eles não devem estar sabendo exatamente qual é o vínculo de passado que eles têm, mas com certeza existe. E aí a gente percebe, dentro da conversa entre eles, a importância de quando a gente está convivendo com outras pessoas, a qualidade do nosso pensamento, né? Que os pensamentos, quando a gente se reúne com um grupo, em um grupo, eles viram núcleos de força viva. E esses núcleos de força viva podem ser vistos como um alimento para o espírito, né? E aí, da mesma forma que a gente tem aí qualidades diferentes de alimento, alimentos que fazem bem para a nossa saúde e alimentos que não são bem, são saudáveis para nós, da mesma forma, são as pessoas com quem nós convivemos, são a qualidade das conversas que a gente tem, o tipo de programa que a gente escolhe, os lugares que a gente vai, as palavras que a gente usa, as músicas que a gente escuta, e de repente todo esse input que a gente recebe no ambiente onde a gente está.
vai estar, de alguma forma, alimentando a nossa alma. Alimentando com o quê? Com coisas boas ou ruins. Se eu resolver me alimentar simplesmente de comidas que não fazem bem para a saúde, comidas que têm alto índice de gordura, alto índice de sal, alto índice de açúcar, eu vou ficar doente, né? Se eu tentar me alimentar só com espiritualmente, com pessoas que só reclamam, que só falam de coisas ruins, que usam palavras chulas, palavrões o tempo inteiro, que gostam de fazer fofoca, de falar mal dos outros, eu estou criando um ambiente cheio de matéria mental pesada. E eu não vou me sentir bem. E é por isso que muitas vezes a gente vai encontrar com algumas pessoas e a gente termina um almoço ou um jantar se sentindo, nossa, como foi gostosa essa conversa, como fluiu bem, como estava agradável. Ao mesmo tempo, com outras pessoas, a gente convive um pouco e sai exausto. Essa é a comprovação da qualidade do ambiente, das pessoas com quem a gente está convivendo. Se a gente vive triste, se a gente só reclama, só vê os problemas, a gente está se movimentando dentro desse ambiente de tristeza. E a gente vai levar esse ambiente de tristeza para onde a gente for. Não importa se a gente está na nossa casa, se a gente está no trabalho, se a gente está no lugar mais lindo do mundo. A gente vai estar vivendo conforme as nossas criações mentais. A gente já aprendeu com André Luiz que pensamento é matéria, que esse pensamento vai estar impregnado na gente e vai também estar impregnando o lugar que a gente está. Uma pessoa que só fala de doença, que só fica pensando em doença, que reclama de dor o tempo inteiro, que acha que vai ter câncer, que vai ter todas as doenças que existem de pior no mundo, mentalmente estão criando essas doenças e vão ficar doentes. E aí a pessoa fica doente e fala: Puxa vida, eu sabia que eu ia ficar doente. Mas será que não foi essa pessoa mesmo que criou as doenças? Porque a gente sabe que existem situações que a gente deve passar, normalmente são as expiações, mas existem outras em que muitos de nós carregam predisposições, né? A ciência mesmo já falou, o número de pessoas que têm câncer e que têm o desvio do DNA que susceptibiliza ao câncer a nascer é muito pequeno. O fato de você ter essa propensão a ter câncer não significa que você vai ter câncer. O que vai trazer um câncer dentro da sua vida é a sua forma de viver, é a sua forma de pensar, né? São as emoções que você está carregando. Mas aí, continuando, essa paz, ela é construída todo dia. Essa paz é criada a todo instante. É como se for o ar, como se fosse o ar que a gente respira. É a vibração que a gente se sintoniza. Quando a gente está aqui hoje estudando, a gente está mergulhado em diversas ondas magnéticas, ondas de rádio, de eletricidade que estão circundando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Da mesma forma, existem vibrações que estão nos envolvendo. Essas vibrações, elas vão estar nos afetando de acordo com a sintonia que a gente escuta. É como para alguns de nós que viveu na época do rádio, que tinha lá o botão de escolha de estação, é isso. Se eu quero escutar música clássica, eu vou sintonizar na estação do rádio de música clássica. Se eu quero escutar rock, eu vou sintonizar no rock. Da mesma forma, se eu quero paz, eu preciso sintonizar na paz. E se eu não vou encontrar paz, eu não vou encontrar harmonia, fraternidade, entendimento, se eu só estiver reclamando, né? E aí, André Luiz e Lísia estão conversando e a gente aprende aqui. O problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Olha só, cada um de nós escolhe o nosso destino. Cada um de nós está escolhendo hoje como vai ser o nosso futuro. É como se a gente tivesse um solo aí pronto para ser cuidado e que a gente precisa fertilizar.
Fertilizar com o quê? Com amor, com paciência, com benevolência, com paz, ajudando o próximo com caridade, né? Quando eu tiver fertilizando esse meu solo com esses talentos, se eu coloco sementes boas, elas vão frutificar. Agora, se eu colocar sementes ruins, elas vão frutificar também, né? Então, quem se oferece diariamente à tristeza, né, lá se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. A gente tem que lembrar que tudo é matéria, inclusive o pensamento. As nossas criações mentais nos envolvem e envolvem todo o ambiente que nós estamos. Então, se eu quero paz no meu lar, então vamos refletir aqui. Eu quero ter paz no meu casamento. Eu quero ter paz entre os meus filhos. O que é que eu estou fazendo para conseguir isso? Porque se eu quiser ter paz no meu casamento, mas a única coisa que eu fizer for reclamar do meu marido, eu não vou encontrar essa paz. Se eu quero ter paz com os meus filhos, mas se o tempo inteiro eu não tenho uma palavra boa para dar para eles, eu não vou encontrar essa paz. Quais são os programas de TV que eu assisto dentro da minha casa? São programas de violência? Eu só escuto política, coisas ruins, só o noticiário falando de desgraça? Eu ligo o computador para ver pornografia? Tenho que tomar cuidado, porque essa é a sintonia mental que eu estou me conectando. Quais são as conversas que eu tenho em casa com as pessoas com quem eu convivo? Quem está fazendo o ambiente da nossa casa somos nós. Onde existe compreensão e amor, vai existir paz. Onde existe briga, vai existir sofrimento e dor, né? A nossa escolha vai ter um efeito imediato na gente. Talvez essa colheita venha numa outra encarnação, porque Deus, dentro da sua misericórdia, ele não despeja na gente para colher tudo de uma vez. Porque se a gente tivesse que colher hoje todas as coisas erradas que a gente fez nas últimas 20 encarnações, a gente não daria conta. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente tem aí uma lista de experiências que a gente deve passar. Agora, como a gente vai passar essas experiências, a gente não sabe, né? Eu posso passar uma experiência, por exemplo, de uma doença muito difícil e sair dessa doença uma pessoa mais forte ou uma pessoa revoltada. Eu posso passar por uma gravidez indesejada e posso escolher abortar, ou eu posso escolher manter essa criança, mesmo que ela não fique dentro do meu lar. As nossas escolhas vão estar definindo o produto, o resultado da nossa vida. E aqui ele faz duas comparações, que das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor, de alegria, a gente vai sair elevado, feliz, porque existe essa força vital que vai estar ficando mais forte no conjunto. É como se fossem vários fiozinhos que se unem fazendo uma corda, né? A corda fica mais forte à medida de quantos mais fiozinhos tem. É muito fácil cortar um fiozinho, é muito difícil arrebentar uma corda. Do outro lado, quando essa assembleia tem tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade, o crime, a gente vai sair envenenado, com vibrações destrutivas desses sentimentos. Então, o livre-arbítrio a gente tem esse livre-arbítrio, diria assim, parcial, porque a única pessoa que tem o livre-arbítrio total é Deus, né? Mas ele deu para a gente essa possibilidade de escolha. A gente pode, tudo está ao nosso alcance, mas nem tudo nos convém, como a gente vê com André Luiz. O efeito imediato é esse envenenamento ou essa saúde espiritual que a gente recolhe, a nossa mente, o nosso perispírito. Mas, dependendo dos atos que a gente tem, a gente vai colher, quer dizer, a gente vai colher sempre as escolhas que a gente fizer, mas dependendo dos atos, coisas mais complicadas, talvez a gente nem consiga colher nessa vida, a gente vai colher em vidas futuras. Por quê? Porque a gente não daria conta de colher de uma vez só.
Mas a gente pode ter certeza que da mesma forma que o alimento que a gente coloca pela boca vai mudar a condição do nosso corpo físico, aquilo que sai da boca, e talvez isso por isso Jesus tenha falado que mais importante do que entra é o que sai. A gente vai estar imantando a nós mesmos, imantando o nosso perispírito, deixando o nosso perispírito mais bonito, mais feio, mais pesado, mais leve. E aí a gente vai estar chegando aí no próximo passo, que é o como é que a gente para no umbral, como é que a gente para no nosso lar, como é que a gente para nas trevas, né? Esse nosso ambiente vai ser o cumulativo de tudo aquilo que a gente está fazendo, né? A nossa vida aqui na Terra, o céu começa aqui na Terra. O inferno começa aqui na Terra. A gente sabe que isso tudo é um estado de espírito, né? É a nossa mente, né? A gente vai estar colhendo sempre, né? Nessa vida e nas vidas futuras. Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar que a gente colha de uma vez só, como a gente comentou. Dentro do seu amor, ele faz com que a gente pague em suaves prestações mentais. Mas a gente vê uma diferença muito grande na qualidade de vida das pessoas. A gente vê que pessoas boas distribuem bênçãos ao seu redor e pessoas más parece que têm um chicote na língua e criam sofrimento por onde andam, né? Então, para essas pessoas, o que está acontecendo? Elas estão se envenenando, né? Quando ele fala das trevas, é a primeira vez que a gente escuta esse termo trevas, essa região espiritual, que é uma região diferente do umbral, que é importante a gente ter essa condição. No umbral, como já foi explicado em capítulos anteriores, e para quem não ouviu as aulas anteriores, a gente recomenda, porque, como nós comentamos, cada capítulo é um capítulo independente, né? No umbral, a gente vê pessoas que têm um desconhecimento da verdade espiritual, que erraram no passado, mas elas não são más, profundamente más. Elas erraram pelo orgulho, pelo egoísmo, como a gente viu com André Luiz. Muitos deles foram também, como André Luiz, suicidas indiretos, mas nas trevas não. É uma região mais inferior do que o umbral, e a gente vai conhecer depois no livro Libertação. A gente, inclusive, já tem gravado o livro Libertação aqui nesse estudo, que é uma região ainda mais baixa, mais densa. Acho que mais densa é uma palavra mais adequada do que mais baixa no aspecto de vibração, né? Não mais baixa no aspecto de latitude e longitude, né? É, as trevas é uma região mais baixa, mais densa do que o umbral. São seres que viveram dentro dessa escuridão mental, né? Dentro, mergulhados no seu próprio umbigo. E eles se afundam em abismos, abismos de crueldade. Então, quem está envolvido nessa zona trevosa, realmente são criaturas que profundamente ignorantes, mergulhadas no mal. Agora, uma coisa interessante que a gente percebe, que a gente sabe pelos livros de André Luiz, é que o amor divino está em toda parte, mas muitas vezes é a gente que não quer, né? O exemplo que a gente viu aí dos espíritos tentando ajudar as pessoas que estavam desencarnando na guerra, né, na Polônia, na Segunda Guerra Mundial, e eles fugindo, né, daqueles fantasmas da paz, né? Então, Lísias explica que Deus está em toda parte. Assim, Deus está ao nosso redor. Se a gente olha para uma flor, a gente consegue ver Deus. Se a gente olha para o céu, a gente consegue ver Deus. Mas a gente tem a escolha de seguir ou não. E Lísias explica para André Luiz, né, que as trevas não têm a mesma densidade vibratória do que o umbral. E aí ele compara cada região como esferas, né? Então, no capítulo seguinte, no slide seguinte, a gente vai discutir isso um pouquinho mais, né? Informando que não existe vácuo, que em todos os lugares existe o fluido cósmico universal. E a gente vai estar imantando esse fluido cósmico universal com os nossos pensamentos.
Os nossos pensamentos são energias vivas e determinam a zona onde a gente vai estar, né? Ele explica também que o umbral começa aqui nos encarnados, aqui entre nós. Então, quer dizer que dentro dessa sala existem desencarnados participando desse curso? Sim. Dentro do seu lar existem desencarnados provavelmente escutando essa aula? Sim. Na rua? Sim. E a gente aprende com André Luiz que o movimento dos desencarnados aumenta à noite. Por quê? Porque eles não gostam da luz. Eles gostam da sombra. A importância do evangelho no lar é proteger a nossa casa, para que não exista a invasão de seres invisíveis que a gente não deseja, assim como a gente não quer que uma pessoa desconhecida entre na nossa casa. Os espíritos ligados às trevas têm um perispírito ainda muito mais denso do que do umbral. Então, se o umbral começa aqui na crosta, esses que têm esse perispírito mais pesado, eles estão mais para baixo ainda, numa zona ainda mais escura, mais sofredora do que a Terra. É essa zona abismal, né, que funciona da crosta para baixo. Então, quando a gente pensa na Terra, imaginamos a Terra aí como se fosse uma cebola, né, em camadas concêntricas, né? Então, à medida que a gente pensa o bem, que a gente faz o bem, o nosso perispírito vai se tornando mais leve. A gente escuta falar de nosso lar e pensa, puxa, que lugar lindo, eu quero ir para lá. Será que eu vou? Depende das nossas atitudes. Talvez a gente vá para um lugar melhor, talvez a gente vá para um lugar pior, né? Tudo vai estar impregnado no nosso perispírito. Quando nós estamos nos envolvendo com pensamentos negativos, a zona concêntrica da esfera terrestre que a gente vai ser mais para o centro da Terra. Normalmente, as pessoas que vão para essas zonas abismais, as zonas umbralinas, elas desconhecem que morreram. O Divaldo conta para nós que 90% da população hoje, a gente está em 2024, isso eu escutei ele falando em 2023, ainda dormem, estão em estado de sono. Sono no aspecto o quê? Sono consciencial, como diria Joana de Ângeles. Então, se desconhecem a verdade espiritual, se não acreditam em nada, se acham que a vida continua ou que a vida termina com a morte do corpo, é isso que eles vão encontrar. Eles vão chegar como loucos no plano espiritual. Se eles viveram segundo o seu orgulho, a sua vaidade, se eles se preocuparam em só fazer o mal e nunca fazer o bem, esses indivíduos vão desencarnar e vão continuar fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Num momento delicado como que a Terra vive hoje, um momento de várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, em que a gente ouve a discussão de uma potencial terceira guerra mundial, é muito importante a gente prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos. Para quem leu a trilogia do Divaldo Franco, que foi ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, é importante a gente ter essa consciência da importância do nosso campo mental, a importância da gente vigiar e orar, a importância da gente saber que nós nunca estamos sozinhos, que todo o nosso pensamento vai ter uma consequência. Então, voltando um pouco a pensar que a densidade do nosso corpo perispiritual, do nosso perispírito, se a gente quiser comparar um copo que tivesse areia, água e óleo, três elementos que a gente convive aqui na Terra, que têm densidades completamente diferentes. A gente sempre vai ver areia no fundo, a gente sempre vai ver água no meio, a gente vai sempre ver o óleo em cima. A mesma coisa vai acontecer com o nosso perispírito. Quando nós morrermos, o peso
do nosso perispírito vai ser proporcional à qualidade dos pensamentos que nós temos. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Isso é importantíssimo, porque André Luiz está nos falando, Lísia está nos falando, que a gente pode errar aqui no plano carnal, como a gente pode errar no plano espiritual. Errar muito. E a gente viu isso no livro Libertação. A gente viu isso no livro Entre a Terra e o Céu, no Ação e Reação. Pessoas que desencarnaram, que eram pessoas boas, comuns, se tornaram monstros, obsessores ferozes do plano espiritual. Então, ele está falando que é importante essa vigilância onde quer que a gente esteja, né? Salientando, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se consequentemente mais intensidade de culpa na falta cometida. Então, peraí, Ana, então quer dizer que mesmo um espírito de alta envergadura pode falhar? Pode. Um espírito perfeito como Jesus não falha mais, mas um espírito superior pode. E muitas vezes aquele espírito quer voltar para a Terra para ajudar um familiar ou para resgatar uma dor, um erro de passado, e muitas vezes ele vai escutar no plano espiritual, isso a gente vê também na literatura espírita, falando, mas você tem certeza que você quer ir? Você sabe que você vai poder errar e perder tudo que você conseguiu. O livro Renúncia é um desses livros. Então, toda conquista é dura. E a gente pode perder a qualquer instante, dependendo da nossa atitude. A gente está vivendo um momento de transição planetária, um momento difícil, né? E aí ele descreve aqui um momento semelhante ao que a gente está vivendo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento, verdade e auxílio superior. Nós estamos mergulhados no amor, no hálito de Deus. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Então, não é a inspiração que está faltando? Somos nós que ainda não trazemos dentro de nós a capacidade de enxergar essa beleza, né? A gente continua trazendo o ser que nós construímos em outras vidas. E aí que vem a importância da reforma íntima. A gente veio das sombras, a gente veio aí de um passado difícil, de muitos erros, é só a gente olhar para o passado da Terra. Se a gente não se policiar, em termos de pensamento, em termos de palavra, em termos de ação, a gente vai continuar vivendo dentro daquele lugar viciado que vai continuar produzindo sofrimento e os mesmos resultados que nós tivemos em outras vidas, né? O abismo atrai o abismo, quer dizer, o semelhante atrai semelhante. Semelhantes encarnados e desencarnados. Os espíritos que chegam, a gente sabe, em nosso lar, nas câmaras de retificação, saíram, foram retirados do umbral, porque mostraram alguma pontinha de luz, um desejo pequeno de renovação, fizeram uma prece sentida, não uma prece falada, né? Mas a gente vê que eles chegam nessas câmaras de retificação ainda cheios de mágoa, ainda cheios de sofrimento, de dor, fedendo, sujos, muitos adormecidos, outros parecendo pessoas desequilibradas, enlouquecidas de uma forma espiritual. E essa é a razão pela qual eles estavam presos. Então, é um círculo vicioso. A minha atitude vai definir o lugar onde eu vou estar. Então, eu não posso culpar Deus, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho, ou meu esposo, ou minha esposa, ou meu parceiro, pelo meu sofrimento.
Eu sou dono do meu nariz. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu é que construo a minha felicidade ou a minha infelicidade todos os dias. Então, para fechar, primeira coisa que eu queria pensar é a nossa casa, onde nós estamos, né? Qual é o alimento espiritual que eu estou servindo dentro da minha casa? Porque eu me preocupo com o café da manhã, com o almoço, com o jantar. E o alimento espiritual? Outra coisa que eu queria pensar mais uma vez, refletir é sobre o pensamento e a qualidade de vida, porque a paz começa dentro de nós e não fora de nós. E muitas vezes a gente fica querendo mudar o lado de fora para resolver o lado de dentro e não vai resolver. A gente vive num mundo de expiações e provas, e muitas vezes a gente escolhe seguir uma tribo, a sociedade, que não necessariamente seja uma coisa boa. Porque essa sociedade é feita de homens imperfeitos que fazem escolhas imperfeitas, né? E essas escolhas que a gente faz em termos de o que fazer, das amizades, dos programas, das palavras, das músicas, pode estar criando um abismo dentro de nós. E é nesse abismo que a gente vai morar, enquanto a gente estiver encarnado e depois da nossa morte do corpo físico também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e agora vou abrir para os nossos comentários. Algum comentário? Ai, estou aí de coração balançado com a beleza da lição, né? Eu acredito que todos nós que estamos acompanhando essa reflexão, entendemos direitinho que o objetivo, que a essência do capítulo que André Luiz nos traz é reforçar o nosso entendimento em relação à importância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Tudo depende da nossa escolha e, como a Ana colocou muito bem, efeito imediato. Pensei certo, felicidade. Pensei errado, sofrimento e dor, né? Achei linda a frase em que ele diz que quando a gente pensa positivo, quando os nossos pensamentos são de paz, de amor, de luz, de compreensão, nós estamos na antecâmara da aventura celeste. Quer dizer, a gente tem chance de viver um pedacinho do céu aqui e agora, né? E da mesma forma que se a gente não for suficientemente esperto, educado, é até uma questão de inteligência, e pensar errado, a gente vai criar um purgatório para nós, né? Aliás, eu falei purgatório, enquanto você estava fazendo um comentário sobre umbral e trevas, eu estava fazendo essa analogia. A Igreja Católica fala de purgatório e de inferno. Vejam como a verdade está sempre presente em todos os lugares, né? Então eu senti claramente que o purgatório dos católicos é o umbral para nós espíritas e o inferno de fogo ardente são as trevas. Escuridão, a crosta terrestre, né, pegando fogo. Pois é. E outra coisa que você falou que também achei muito interessante, que é muito oportuno para a gente lembrar, foi acerca de que até os bons espíritos podem falhar. Você falou, só Jesus não falha, só Jesus não erra, porque ele é perfeito, já atingiu a perfeição. Aí, quando você falou, até os bons espíritos podem falar, eu lembrei de uma coisa que é muito do nosso conhecimento, é que quando Kardec, o nosso codificador, veio com essa missão de trabalhar a codificação, o que o plano espiritual fez?
Mandou Leon Denis, Fez, caso fez ele falhasse. reencarnar Leon Denis na mesma época, que se Kardec, ao ter aqueles embates com aqueles povo mau lá, com aqueles padres que implicava com ele e outras coisas mais, se ele baixasse o padrão, fizesse, ficasse com raiva, desejasse vingar ou qualquer coisa, ele ia baixar o padrão e ia atrapalhar a missão dele, né? Mas o plano espiritual dava suporte para ele. Não, ele sabia que ele nunca estava sozinho, que se ele fizesse prece, se ele pedisse ajuda, que a ajuda viria. Mas a gente nem sempre é vigilante. Por isso, Leon Denis ficou como reserva, né? Mas ah, vamos agradecer com todas as forças da nossa alma nesse instante essa abençoada oportunidade que nós tivemos de hoje, refletir acerca da importância da vigilância. Vigilância material, como a Ana falou também muito bem, cuidado com a saúde do corpo, com a alimentação e etc., e com a vigilância espiritual, ética, moral, para construir o nosso pedacinho de céu. Vamos assim agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, a equipe dos mentores do Chico Xavier por essa oportunidade de estudo, pedindo que bênçãos invisíveis possam cobrir os nossos lares, trazendo paz, equilíbrio, alegria, saúde. A todos que estão aqui, que convivem conosco, encarnados e desencarnados, que nós possamos continuar o nosso estudo, nosso crescimento moral, cada dia um pouquinho, e que consigamos, Senhor, acertar mais e errar menos, cada vez mais. Graças a Deus.